desconstruir o conceito de meta, tanto até que eu já gravei vídeo. Eu odeio isso. Então, o primeiro passo ele vai ter que entender por que ele não pode ter meta. Porque se ele tiver meta, acabou, ele já se destruiu. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de bolsa de valores sem mimimi. E hoje, com a ilustre presença, não é do Roberto Indec, o Roberto Indec está todo complicado, cheio de coisa para resolver, mas para o papo de hoje, convidei meu amigo Renato Bertani. Bertani, tudo bem, cara? Oi, André, tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com você nesse Gamecast. Legal, você participou do Gamecast 20 e poucos, né? Acho que foi Número lá 7. atrás. Número 7? 7. Cara, como o tempo muito passa, no começo, né? A gente estava lá numa tarde em São Paulo, na XP, gravamos o Gamecast número 7. Você gravou, não, foi eu, você, o Indec, tinha mais alguém que estava naquele Gamecast? Foi o amigo do Hugo, corintiano, também, trader muito bom. Sim, foi muito bom, foi um papo sensacional. Muito bom, foi antes da pandemia, né? Na época a gente não tinha problema de pandemia. Antes. Foi 2019, André. Poxa, a gente tá ficando velho já de Gamecast, né? Muito Eu tempo. falo que tem 20 anos de mercado, já é velho, né? O Gamecast é uma coisa nova, já tá no ar desde 2019. Que legal, bom te ver por aqui, cara. Eu que fico muito feliz aqui com o convite, estou realmente lisonjeado e parece que o critério também que você utilizou, que o Indec pediu era que fosse São Paulino e não palmeirense, né, André? Que se você confundiu outro dia aí, né? Então tinha que ser São Paulino. Então... A gente fica livre do Indec, mas não fica livre do São Paulino, né? Pois é. Cara, mas sabe por quê? O Indec, teve um problema, não pôde participar. Aí, André, quem que a gente poderia chamar? Eu falei, putz, cara, podia ser o Bertani, porque o Bertani tem tudo a ver com o assunto de hoje, né, cara? Que é um assunto que muitas vezes, para quem está começando, é um assunto que a gente não liga muito no início, porque não parece um problema, né? E na verdade, é um dos principais problemas de todos os trades, que é exatamente o emocional, né? E para fazer justiça, né? Para fazer justiça, o Gamecast... Exato. Agora eu lembrei, foi você e o Wagner Caetano, né? Isso, que é corintiano doente. Aí você falou, quem que era o corintiano? Era você e o Wagner Caetano. Foi um papo muito bom, agora que eu lembrei. Nos perdoe, Wagner, aí por não ter lembrado na hora, mas é a emoção de estar aqui ao vivo hoje como entrevistador. Eu falei com o Wagner esses dias aí, minha filha, né, tem uma doença que é ser corintiana também, igual a mesma doença do Wagner e tal. E aí esse ano eu combinei com ele, porque ele vai lá, tem as paradas de ir no jogo do Corinthians, ficar no camarote e tal, não sei o que, eu vou levar ela lá para ela sofrer um pouco lá junto com o Wagner. E o Hugo também, né, que é amigo nosso, que o Hugo também sofre também, mesma doença. Mas legal, hoje a gente vai falar com a Daniele Gurgel, que é especialista nesse assunto. Daniele, muito Olá, boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde, Renata, super honra estar aqui com vocês, parabéns aí pelo projeto, pelo trabalho aí que já está desde 2009, sensacional, resultado incrível, parabéns, galera, e super massa estar aqui com vocês. Legal. Bom, por que eu gosto desse bate-papo, né? Porque eu acho que o sucesso no mercado de ações, ele é focado em 3 pilares, né? Que é análise técnica ou qualquer tipo de análise para tomada de decisão. No caso do curto prazo, é mais provável que as pessoas que estão escutando gostem da análise técnica. Gerenciamento de risco, que é uma coisa muitíssimo importante e, de certa forma, simples de você elaborar um projeto do seu gerenciamento de risco. E, é claro, é muito mais complicado você usar isso no dia a dia com perfeição, isso precisa de muita disciplina e tudo mais, mas esses 2 pilares são coisas palpáveis, né? Porque, tipo assim, você sabe como fazer, né? Então, você compra quando está acima de uma média, é uma coisa objetiva, né? Porque você olhar para o preço e descobrir se ele está acima ou abaixo de uma média é uma coisa que qualquer um pode fazer. Mesma coisa do gerenciamento de risco, é muito mais trabalho do que disciplina. Então, são coisas muito objetivas. Agora, o terceiro pilar que faz uma estratégia e um trader parar de pé é o equilíbrio emocional.
né? O Alexander Elder fala muito sobre isso nos livros dele, eu falo muito sobre isso no meu livro, falo muito sobre isso nas minhas palestras, nos meus cursos, porque cada cabeça funciona de uma certa forma. Então, talvez o que me equilibrado emocionalmente pode ser diferente do que deixa o Bertani equilibrado emocionalmente. Por isso que esse assunto é sempre muito gostoso de se falar, e é essa a sua especialidade. Perdoe. E é essa a sua especialidade, né, Daniela? É falar sobre esse assunto. Meu trabalho é falar sobre esse assunto, especificamente para operadores de mercado financeiro. E é um assunto sem dúvida. Depois que eu tive o contato que eu tive, né, a posteriori, que foi depois do mercado, na verdade, muitas pessoas me perguntam se primeiro eu fui bióloga e não, eu venho no mercado financeiro desde muito tempo. E isso a gente está falando mais de 20 anos. Então, Daniela, eu queria que você começasse contando essa história, porque a gente adora esse tipo de história aqui no Gamecast. Como é que você veio para o mercado financeiro, né? Como é que surgiu essa vontade de... Eu no mercado financeiro, eu nunca atuei em outra, ou seja, desde sempre, desde a minha primeira graduação, que foi em administração de empresas, eu já tinha intenção, já comecei a trabalhar, entrei como trainee na Red Grifo e sempre, minha carreira foi sempre no mercado financeiro. Só que durante um tempo, bem, eu era muito refratária com relação às questões comportamentais, porque eu tinha uma cabeça muito cartesiana e, basicamente, eu considerava que a forma de fazer um bypass no comportamento era com automação, com tecnologia. E esse foi meu fascínio lá atrás. Em 2000, eu já estava na verdade, em 2000 eu comecei a trabalhar com previsão de séries e trabalhar com redes neurais já lá atrás, para os Estados Unidos estudar, porque eu queria desenvolver sistemas automáticos, ou seja, a minha visão era sempre muito cartesiana. E aí eu passei um bom tempo justamente envolvida aí com o desenvolvimento de sistemas para mercado financeiro, muito tempo, por interesse próprio, ou seja, eu sempre fui grafista, eu era tão alucinada por gráficos que eu cheguei ao cúmulo de desenvolver a minha própria plataforma gráfica para mim mesmo, para operar, ou seja, eu não tinha... o meu objetivo era ter controle absoluto sobre as séries, eu queria saber exatamente se as correções estavam corretas, enfim, se os cálculos estavam certos, enfim, era uma loucura da loucura da loucura, olha que extremo. E hoje eu me sinto muito confortável, às vezes, para falar com o pessoal do gráfico, porque às vezes eu bato, né? Quando o pessoal vem assim com às vezes com a galera assim, pensa que eu não tenho muita aproximação, né? Eu falo assim, às vezes eu bato com muita tranquilidade porque eu me sinto parte, né? Parte da galera. Então é como se eu estivesse falando de mim mesmo. E quando eu falo bater, é assim, olha, não dá para a gente fazer previsão. O passado não prevê o futuro. Então alguns grafistas, às vezes, algumas pessoas de análise, elas meio que são meio determinísticas, né? Eu já fui muito determinística, eu buscava isso no passado, e às vezes a gente tem que fazer essas pequenas correções, assim, de entendimento que a pessoa leiga, quando chega de paraquedas no mercado, ela pensa que é possível, né, se fazer essa previsão com tanta acurácia. Os analistas gostam... Viu, Daniela? Eu costumo falar o seguinte, assim, se você quer aprender gráfico para saber lidar com previsão de futuro, cara, esquece disso, vai fazer outra coisa, não mexe com isso. Gráfico simplesmente observa padrões e tenta enxergar o que é mais provável de acontecer no futuro, se baseando nesses padrões que você estudou, que você viu repetir ao longo do tempo. Mas trabalhar com probabilidade e, portanto, né, você nunca vai acertar nem perto de 100% do tempo. E aí, tão bom para identificar esses padrões e tentar treinar esses padrões, você precisa ser para saber cair fora quando você está errado. Porque se existe uma certeza nesse mundo, é que você vai estar errado assim, boa parte do tempo. Não é o que a gente vê por aí, né, André? Alguns professores eles vendem o determinismo, e justamente quando. Um dos trabalhos é justamente convencer o aluno a aceitar a probabilidade, aceitar o indeterminado, aceitar o incerto.
é muito complexo, é muito difícil isso. Mas voltando aí para a história, a minha jornada com essa questão justamente de sistemas e previsões, tal, o meu loucurão era esse. E o meu interesse por sistemas computacionais, os sistemas neurais computacionais, ou seja, as redes neurais, desde 2000. Um dia eu entendi que eu queria entender os sistemas biológicos, já que, na verdade, existem paralelos muito grandes. E eu tomei uma decisão radical, onde eu peguei um período, um tempo e um dinheiro e me afastei do mercado para poder estudar neurociência, neurobiologia. Biologia, e depois me enfatizando em neurobiologia. E aí eu me apaixonei por biologia. As pessoas me perguntam assim, você se sente hoje uma pessoa mais financista, uma pessoa mais do mercado, ou bióloga? Eu digo para você que bióloga, com certeza. Então, assim, eu me apaixonei pelo tema e quando eu entendi, todas as fichas caíram, tudo fez sentido, a minha cabeça virou, assim, de um jeito tão radical, onde tudo é de um tamanho que se hoje você dissesse assim, Daniele, olha, vai escolher aqui um pouco, você vai morrer amanhã, vai morrer daqui a um ano. O que você quer fazer nesse um ano aí que você vai morrer? Eu quero poder estudar mais um pouquinho da ciência do cérebro nesse ano, antes de morrer. Então, assim, nesse nível. Então, daí o meu fascínio, daí a minha paixão, e aí é óbvio, não passava pela minha cabeça estender isso para o mercado financeiro, não. Um dia eu falei, cara, como é que as pessoas leigas não têm acesso a essas informações? Como que isso não está acessível à pessoa comum? E não está acessível porque é difícil mesmo. E aí veio a ideia, o projeto de dizer, cara, eu vou ensinar isso para as pessoas leigas. Mas para quais pessoas leigas? Para aquela que eu mais conheço, né? Porque, inclusive, trabalhei muito tempo também como assessora e tal. Ou seja, o público que eu mais conheço, que é o operador financeiro. Então, assim, muita gente me pergunta por que eu não ensino para outras pessoas, até porque você não tem nem motivação, sabe, André? Essa é a minha motivação sempre, é o pessoal de mesa. Mas, enfim, e aí, nisso, eu desenvolvi esse treinamento, que é o NeuroTrade Experience. Foi um projeto bem arrojado, gastei bastante tempo escrevendo ele, bastante mesmo, compilando e tal. E o bom de agora é que ele é um sucesso. Assim, as pessoas, eu posso dizer que mais de 90% dos meus alunos, assim, os resultados são excepcionais, a virada de chave acontece, não só para o trade, mas, obviamente, para a vida, né? Então, essa é a frase que eu mais escuto. É um conhecimento que interessa para todo mundo, sim, né? Então, é muito gratificante ver isso acontecer, né? Se materializar. E fazer o que eu curto muito, que é ensinar. Daniela, explica mais. Assim, eu quero entender um pouco melhor sobre esse treinamento. Assim, só para te perguntar, para você começar a destrinchar um pouco o que é, né? Eu conheço, e eu falo muito sobre isso, né? Assim, a linha, aquela curva para que você, no final de um processo inteiro, tenha sucesso, né? Ela passa por esses 3 pilares que eu falei, às vezes um em cada momento, né? Mas esse equilíbrio emocional para você conseguir consistência talvez seja o último passo que você precisa para você sair de uma curva linear e entrar na curva exponencial a caminho do sucesso. Esse é teu público-alvo, é o cara que já tentou de algumas formas e está ali no meio do caminho, às vezes consegue não perder, mas não consegue ganhar consistência, enfim, e precisa de pensar em equilíbrio e alguma coisa desse tipo. Enfim, é isso que esse treinamento faz? André, voltando para o público-alvo, assim, esse é o público-alvo que chega, mas eu agora estou numa empreitada que é justamente convencer o pré-operacional a passar por um treinamento antes de começar a operar. E aí a gente volta para aquela conversa que a gente estava falando antes de começar aqui o programa, que estava falando com o Renato. Assim, eu só comparo a tomada de decisão na mesa de operações aos esportes radicais. E com a ressalva de que os esportes radicais, uma minoria acessa, por vários motivos, não é? Então, assim, até porque o que está em risco normalmente ali é a própria vida. Então, aí são poucas pessoas que estão assim com essa disposição. Então, existe um número muito pequeno. Ao passo que, na mesa de operações, o grau de dificuldade é tão grande quanto, eu só equiparo a isso, em nenhuma outra área, por isso é tão fascinante, nenhuma outra área, se o cara é empreendedor, se o cara é empresário, se o cara trabalha em qualquer segmento, nenhuma outra área requer dele
a capacitação que ele vai precisar numa mesa de operações. Só que a quantidade de pessoas que estão sendo recrutadas de um jeito muito louco pelo marketing digital é um negócio que eu considero... chega a ser, assim, dá pena porque não, são pessoas assim, é um absurdo, né? Porque você promete riqueza de uma forma rápida e fácil, né? E aí quem vê aquilo cheio de artimanhas, cheio de técnicas e tudo mais, acaba acreditando, e aí ele vem para o mercado, e aí, além de não ganhar dinheiro, ele perde o dinheiro que às vezes ele juntou de um FGTS, porque foi mandado embora e tudo mais e tal. Isso dita de uma forma muito irresponsável, né? E o que, Daniele, é ruim para todo mundo, né? Porque às vezes, bom, quem já me conhece já sabe que eu não faço parte desse tema, mas às vezes chega um cara desavisado, ele acha que a gente é igual a todo mundo, então acaba sendo ruim para o mercado. Isso é péssimo, é terrível. É péssimo. Na verdade, o que chega para mim são coisas realmente assim dramáticas, são heróis já, mas assim, de um modo geral, pessoas que assim, são aqueles que sobreviveram, porque os que não sobreviveram nem chegam. Mas o que eu considero dramático, isso me deixa muito chateada. Inclusive, assim, eu também sou muito refratária ao marketing digital, tanto que eu não faço marketing. Todos os meus alunos vêm por indicação, sejam de professores, de outros alunos, e as pessoas até me cobram isso, assim, porque as pessoas, pô, eu não sabia, eu não consigo e não gosto dessa... Eu não posso fazer promessas, ou seja, eu me recuso a fazer promessas mirabolantes, ou seja, quem vê meus vídeos sabe, assim, a minha promessa cara, não vou te prometer absolutamente nada, o meu trabalho é te ensinar sobre sua cabeça, e se você conseguir pegar esse conhecimento e avançar, o mérito vai ser todo seu. Então, assim, eu acho que é por aí. E, obviamente, também o meu trabalho não pegar uma pessoa que não tem vocação, transformar ela num operador de curto prazo, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, é pegar um operador que, às vezes, está querendo ser um operador de curto prazo e dizer para ele, cara, o mercado não é só isso, porque não é para todo mundo. O trading de curto prazo não é para todo mundo, então a pessoa tem que ter. Então eu fico muito feliz, sabe, André, quando eu já tive alunos assim pré-operacionais. É muito raro aluno pré-operacional. Toda turma tem 1 ou 2, mas são raros. Mas aluno pré-operacional que às vezes terminou o treinamento e falou assim, cara, tomei a decisão, vou pegar meu dinheiro, vou montar uma empresa. Então eu acho que assim foi a vitória da vitória da vitória às vezes. Claro, a maioria ela quer realmente continuar e persistir no trading, e a maioria viram a chave, viram o capítulo. Mas o meu trabalho é justamente isso. Olha, às vezes o perfil do aluno é um perfil de longo prazo, de médio swing, já não é de mesa, não é de curto prazo. Então, eu acho muito irresponsável, sim, o marketing digital do jeito como ele é feito hoje, porque ele traz pessoas que não têm o menor preparo. E aí, voltando para aquela questão do quem é o meu público-alvo, hoje eu queria muito, inclusive, assim, é um projeto, mostrar que se a pessoa antes dela começar a operar, ela tem que passar por uma lavagem cerebral pré-operacional, antes dela começar a operar. E aí, mensurar até esses resultados. Depois, a posteriori. Então, esse é o meu projeto. Inclusive, eu quero parceria nesse projeto aí, dos pré-operacionais, que eu chamo. Legal. Assim, eu vou te dizer que eu entendo que o problema não é o marketing digital, né? É como ele tem sido usado por alguns players de mercado para vender esse produto que é renda variável, mas também vender criptomoeda e outras coisas e tudo mais. Mas eu queria, quando eu cheguei aqui na live, você estava batendo um papo com o Renato Bertani, que remete muito a isso, né? O porquê que muita gente tem problema emocional, porque chega de forma errada no mercado. E o Bertani estava exatamente dando um exemplo que eu acho que cabe muito bem para esse momento. Então, foi no off, né? Foi a hora que a gente estava se preparando para gravar. Eu queria que o Bertani até assumisse e falasse exatamente algo que eu sei que foi por onde ele passou, né? Que começou sem o devido preparo, para depois de já ter tomado algumas porradas de mercado, buscar esse preparo, né, Bertani?
Com certeza, André. Eu brinco, ou eu tenho uma verdade aqui na minha vida, né? Que em todas as fases que eu tive até hoje, eu sempre tive muito boas pessoas ao meu lado, amigos, pessoas que sempre me instruíram bem. E a sorte que eu tive foi de cair realmente para nascer com o mercado com o André. Eu fui pupilo do André, hoje trabalho na equipe dele, mas tenho ele como um mestre desde sempre e sempre assim vai ser. E o André é uma pessoa muito responsável, mas eu brinco com ele que eu era uma Ferrari sem freio, Daniele, porque eu primeiro pensava no ganho, depois eu pensava no risco, sempre muito ansioso, mas eu não era ansioso no mercado. Eu era ansioso na minha vida como um todo. E a falta de autoconhecimento faz com que você venha se conhecer num lugar que é mais caro do mundo para você se conhecer, que é o mercado financeiro. Isso aí. E aí você começa a acelerar muito o processo, querendo o resultado, focando, afinal nós estamos no mercado financeiro, você não foca no processo, você foca no resultado. E o André ficava muito bravo comigo, eu falava, eu tô aqui todo enrolado aqui já, me ajuda a recuperar, e ele falava, cara, não é por aí, para. E hoje aqui nessas conversas, a gente fala, eu achava que você não ia dar certo, não tinha porquê, e de fato, eu tinha tudo para dar errado. E quando a gente fala desse aspecto da parte psicológica, se você não parar e rever todo o mindset ou rever toda a sua postura, né, Daniele, você não consegue realmente focar no processo, que é o que você está dizendo, que é o que você está querendo agora pegar o iniciante e reformular. E eu gostei muito dessa parte inicial que você citou. Que infelizmente, não é para todo mundo ser médico, não é para todo mundo ser engenheiro, não é para todo mundo ser advogado, não é para todo mundo ser professor, né? E infelizmente não é para todo mundo ser day trader, mas o mercado financeiro é para todo mundo porque existem várias possibilidades do mercado financeiro, existe uma gama gigantesca de possibilidades. E justamente esse trabalho que você despreende, eu sempre achei muito difícil, porque você mexe com a individualidade. A minha história de vida pregressa ao mercado, que vai repercutir em todas as operações que eu tenho aqui, ela é totalmente diferente da sua, totalmente diferente do André, diferente de uma série de pessoas, e conseguir repaginar tudo isso é muito difícil. Então, visando essa facilidade que hoje eu tenho um computador, uma conexão, para fazer um salto de paraquedas, eu não tenho assim um acesso tão fácil, porque, como você falou, eu vou colocar minha vida em risco, eu vou pensar mais. Mas, às vezes, abrir um computador, abrir uma conta na corretora é tão simples, é tão fácil, um processo tão rápido. Como é que você reconstrói, quais são as dicas que você dá para alguém que, já que esse é o público inicial que chega até você, que chega muito machucado? A gente recebe muita gente aqui na mentoria exatamente com essa fala, poxa, eu tive um dia muito difícil, eu tive uma condição muito complicada aqui no mercado. Como que você tenta refazer essa construção e retirar alguns medos que estão à frente daquele operador de mercado que ele já criou sem saber essa condição da base da vida pregressa? Esse é o desafio. Aí vem a neurobiologia, porque eu gosto de dizer assim, a tomada de decisão do ponto de vista do nosso sistema biológico, ela é um processamento que acontece de modo distribuído e 99% desse processo acontece em áreas que nós não temos o menor acesso. Começa daí. O meu trabalho, assim, o meu insight, há alguns anos atrás, foi o seguinte, olha, se eu conseguir, de alguma forma, persuadir a sua parte consciente, ela vai dar permissão para que outras partes fiquem acessíveis. E uma das formas de persuasão, justamente, é o conhecimento profundo. Então, assim, o conhecimento profundo hoje de quê? Da nossa arquitetura, do nosso sistema interno, do nosso sistema operacional. Para isso, para você ter uma ideia, é tão disruptivo que, assim, os meus alunos, para fazerem a aula presencial, eles passam por 6, 7 horas de aula de biologia para irem para assistir uma aula presencial. Imagina um operador de mesa, tanto até que saiu, o Globo fez uma reportagem muito legal assim sobre isso, porque é tão disruptivo essa fusão das ciências, porque não existe separação hoje, aliás, entre psicologia e biologia. É uma coisa só. Essa foi uma das grandes mudanças radicais que houve nos últimos 25 anos, mais ou menos. Então, antigamente, a gente separava, né, a ciência da mente e a ciência do corpo.
Então, a biologia, ela era a ciência que estuda a nossa biologia, e a mente era outra coisa. E a neurociência falou o seguinte, espera aí, quem falou isso há 100 anos atrás. Todo o nosso comportamento, ele é biológico. São células que estão tomando a decisão de você comprar ou vender. A mente, ela emerge de um apanhado de células. E aí a porca torce o rabo, na verdade, quando a gente começa a ir por essa visão. É uma visão que alguns ficam muito incomodados por ela parecer reducionista, não é? Então fala assim, poxa, mas espera aí, mas quem toma a decisão é minha alma que está dentro do meu corpo e tal. Existe até algumas áreas de conflito, né? Porque a neurociência ela acaba batendo de frente um pouquinho aí com esse tipo de entendimento, porque a resposta, pelo menos da ciência, é um veemente não. Nossa mente, ele é um fenômeno criado pelo cérebro, ou seja, é um fenômeno criado pelo cérebro, é uma parte desse processamento. Então, assim, o desafio foi, todo mundo sabe o que tem que fazer, e era essa é a conclusão. Por exemplo, a pessoa sabe fazer um controle de risco, sim, porque é contábil, mas ele não consegue executar. Todos os professores, sem exceção, eu acho assim, todos, batem fortíssimo na questão comportamental. E todos falam, escrevem, dizem, todo mundo lê, mas a mudança não acontece, porque ela fica restrita a um determinado parte do cérebro. Se fosse assim, a pessoa leria um livro de comportamento, de psicologia do trade, mudaria. O cara leria Mark Douglas e mudaria. Bastaria o André chegar e falar assim, cara, é o seguinte, olha, se você não sair da sua operação, quando acontecer isso, você vai quebrar, vamos supor. Então, ele sabe cognitivamente o que ele tem que fazer. Ele ouviu perfeitamente, ele sabe reproduzir, ele sabe até escrever um livro sobre isso. Mas o comportamento, ele não é regido somente por essa parte que teoricamente sabe. A tomada de decisão, ela é o resultado de inúmeros processos, e em grande sua maioria inconscientes. E isso que eu ia falar, a maioria deles acontece no campo da inconsciência, né? A maioria, a grande, quando eu digo maioria, 99%. Porque eu falo por mim, eu sou matemático de formação, que legal, aluno do André, e ele falava para mim, pô, Bertani, você tem que focar no longo prazo dentro das operações de curto prazo, que é o pensamento probabilístico. Então, o engenheiro e mestre André falando com o pupilo matemático de probabilidade. Parece que vai ser simples, né? Mas, na verdade, entra os aspectos humanos e aí aspecto da cognição e do inconsciente, né? Que você não consegue, talvez, digerir tão rápido pela sua estrutura que você traz de bagagem. Então, o Bertani tinha um aspecto emocional de ansiedade. Ele queria acelerar o processo. E isso atrapalha. Esse aspecto, como que a gente desconstrói? Eu estou usando o meu exemplo, mas eu tenho certeza que os traders que estão ouvindo aí vão se identificar em alguma parte. Entender, Bertani, que, bem, você falou uma coisa muito legal, assim, o pensamento matemático, nós não viemos de fábrica com o pensamento probabilístico default. Não é natural da espécie humana, de nenhuma espécie. Então, por exemplo, raciocínios simples, por exemplo, como regressão à média, que é uma coisa aparentemente, assim, você fala assim, pô, uma coisa saiu da média, ela tende a voltar para a sua média. Então, a tomada de decisão, quando você fala assim, poxa, eu vou até pegar aqui um exemplo do Amos e do Kahneman, que, por exemplo, você parte do pressuposto que se você puniu alguém e esse alguém melhorou, a punição serviu, por exemplo. A punição serviu. Porque no dia seguinte, teoricamente, ele fez uma coisa melhor do que o dia anterior. Por exemplo, e você não leva em consideração que o quê? Na verdade, as pessoas tendem a se comportar na média. Teoricamente, se você hoje foi muito bom, amanhã, em tese, você tende a voltar para a sua média. Então, por exemplo, uma visão ofuscada como essa pode fazer com que a pessoa tome uma decisão e dizer, não, nós vamos agora usar como premissa de treinamento a punição, porque a punição funciona. Um exemplo de mau uso da probabilidade, ou mau uso do entendimento da regressão. Outro exemplo de pensamento não probabilístico, quando o nosso cérebro ele não veio... nós não estamos acostumados com grandes números e pequenos números. Então, quando a gente vive num ambiente onde, desde sempre, desde quando há 7 milhões de anos, nós entendemos o muito pequeno, sei lá, um grão de areia ou uma montanha, mas números extrapolando isso aí é fora da
capacidade natural de entendimento. Então, por exemplo, a gente faz coisas, a gente entende muito mal as grandezas que extrapolam os nossos sentidos. Então, em resumo, a probabilidade, o pensamento probabilístico, quando você, deixa eu pegar um outro exemplo aqui que eu pudesse te dar da prática. Quando você está trabalhando com, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo mais razoável para você. Bem, daqui a pouco vem um exemplo bom para a gente citar, mas o pensamento probabilístico para você, para nós humanos, ele não é natural. Então, a pessoa tem que entender isso. Para que esse pensamento seja natural, ela tem que instalar esse pensamento. Quando você sabe que você pode instalar algo na sua cabeça, quando você entende a mecânica, quando você entende que você é capaz de fazer e o porquê que você é capaz de fazer, uma porta se abre. Então, o primeiro passo para você se persuadir é você entender como você faz para ser assim. Então, esse é o primeiro passo. Então, aí é que está a base. Só que isso custa muito caro. Qual é o custo disso? Aprendizado. É um aprendizado de muito alto nível. É aquela pessoa, às vezes, que, por exemplo, ela aprendeu sobre alimentação e, por isso, ela mudou a forma de se alimentar, mas porque ela tem uma base intelectual muito grande sobre alimentação e aí fez isso. Então, vamos supor, pega seu exemplo de novo que você acabou de dar sobre o medo, né? sobre a indisciplina. Desculpa, repete seu erro aí, A questão probabilística, né, de pensar no longo prazo, pensar que dentro de um espaço amostral de 1000 vezes que eu jogue uma moeda para cima, eu vou ter 50% de chances que saia, né? O próximo trade é só um trade. Então, não é porque saiu cara 500 vezes consecutivas que a próxima vez eu tenho mais chance de sair coroa, né? E aquele aspecto de querer acertar o próximo trading, né? Porque, para fechar e aproveitar seu embalo, eu vejo que o ser humano ele tem dois grandes medos, e aqui na vida como day trader, ele pesa bastante. A gente não foi treinado na escola comum para a vida probabilística, mas a gente também não foi treinado para estar errado. A gente nunca foi trabalhado, forjado, olha, você vai estar errado e está tudo bem. E um segundo grande medo que o ser humano detém, pelo menos no meu entendimento, e você pode falar um pouco mais sobre isso, concordando ou discordando, é o medo de perder dinheiro. E quando a gente está no mercado financeiro, quando a gente está errado, necessariamente a gente perde dinheiro. Junta isso a um ambiente probabilístico, nós temos aí uma situação bastante complicada com o mental, né? Então, vamos pegar esses três tópicos. Primeiro tópico seu, se nós pensarmos probabilisticamente, se você tem vários eventos, a tendência, se o evento é aleatório, é que num número maior de vezes você vai tender a 50%, 50%. Então, só aí já justificaria, por exemplo, a pessoa operar bem menos. Porque para ela sair dos 50%, a probabilidade é que os números sejam bem menores. Então, quanto menos, teoricamente, você operar, mais chance você tem de não fazer parte daqueles 50%. Então, isso já te daria... Daniele, ou operando bem menos, procurar situações aonde, depois de 100 operações, você acerte 50% do tempo, mas situações em que, analisando probabilidade, você, quando acerta, consiga ganhar mais do que você perde quando está errado, né? Perfeito. São as duas visões. Mas o que acontece? Quando a pessoa opera em quantidades muito grandes, ou seja, um número maior de vezes, entra um fator que aí sim, entra os gatilhos emocionais dela, porque aí ela já desestabilizou. Aí ela vai entrar numa operação dizendo o seguinte, eu tenho que recuperar a operação de ontem. Eu não posso errar novamente, eu não posso... A partir do momento que ela diz, eu não posso errar, ela automaticamente... Aí eu teria que explicar aí sim, vamos lá, eu explico biologicamente como esse sistema funciona. A pessoa, depois que entende isso, ela fala, agora eu respeito os gatilhos, agora eu vou respeitar, porque agora eu entendi. Então, por exemplo, um pensamento probabilístico não respeitado, por quê? Porque não é natural a gente pensar assim. O natural é a gente dizer, cara, eu vou tentar, até porque na hora que a pessoa erra, ela pensa que assim, a subsequente pode estar certa. Até mesmo quando ela fala na aleatoriedade. Então a pessoa pensa que o aleatório, o seu exemplo que você deu, é que se sair cara a cara, a próxima vai ser coroa.
E isso é um erro, é um erro de pensamento, mas é natural. Aí é que tá, é natural. Para a pessoa aceitar, não entrar nesse tipo de pensamento, ela tem que treinar, ela tem que ser preparada antes. Do contrário, automaticamente ela vai. Nosso comportamento é herdado geneticamente, isso é uma nova visão também do comportamento. Assim, antigamente se pensava que o nosso comportamento, se 100% é adquirido, né, no momento que nós nascemos, até pré-nascimento, a gente já está adquirindo os comportamentos, é porque nós já escutamos e nós já percebemos, temos todos os nossos sensoriais já estão formados a partir do momento do 5º, 6º mês de gestação. Mas o que a ciência trouxe foi o seguinte: não é bem assim. O comportamento ele é herdado. Então, nós trazemos o nosso genoma, o comportamento de 7 milhões de anos de evolução. E aí vem, o que significa, por exemplo, o medo de errar? O medo de errar, genuinamente, ele está relacionado à rejeição. O medo de errar está relacionado à punição. O medo de errar está relacionado a ser julgado. E isso, ao longo de milhões e milhões de anos, desde quando, milhões de anos mesmo, estamos falando dos nossos ancestrais homininos, mas pensando até na nossa evolução recente, nos últimos 10 mil anos, isso significa quase vida ou morte. Ser rejeitado e sair de uma sociedade, sair de um núcleo, por exemplo, nós somos organismos sociais, como as formigas, como as abelhas. Nós sobrevivemos muito mal fora de um grupo. Nós, há 10 mil anos, pior ainda. Se você foi julgado e você foi para o ostracismo, você morreria. Então, essa memória está na nossa célula. Esse comportamento vem com a gente. Só que, ao mesmo tempo que nós temos um comportamento regido por uma biologia, também foi descoberto, e isso também é muito fascinante, talvez seja a parte mais fascinante da ciência, é que tudo é plástico. E o que significa a palavra plástico no sentido da biologia? Tudo é moldável. O plástico ele é maleável quando você aquece ele é maleável. Então, você pode fazer várias formas com ele. E assim foi descoberto. Há 50 anos atrás, não se achava isso. Aliás, até menos de 50 anos, talvez há 30 anos atrás, não se tinha essa visão. Existia uma visão determinística do ser humano. Nasceu, você vai morrer de um jeito. Você nasceu de um jeito, você vai morrer desse jeito. E isso hoje é considerado tão sem noção quanto qualquer coisa que era sem noção há 400 anos atrás. E aí, só que isso abre Só que nós ainda trazemos os resquícios desses entendimentos meio obtusos que veio de geração para geração, que cara, é difícil mudar. É complexo você nasce de um jeito, você vai morrer desse jeito. Tem, inclusive, falas comuns, o senso comum, a gente ouve isso desde pequenininho, né? Então enfim... E fantástico. Desculpa te interromper, mas fantástico esse ponto, porque eu só consegui entender a minha competência como day trader quando eu comecei a mudar, não o meu comportamento na frente da tela, mas sim fora. Então eu queria ser disciplinado na tela, mas fora dela não era. Então não fazia sentido, não tinha como eu vestir uma camiseta agora, eu sou o Bertani day trader, tiro essa camiseta agora, eu posso voltar a comer o que eu quiser, a me comportar com um hábito que não é o comum. Enfim, a questão disciplinar, só para trazer aqui uma condição mais concreta, na frente da tela era o reflexo de todo eu lá fora. Então, que é o que você está dizendo sobre o moldar, né? Mudar essa concepção plastificada, né? Ou maleável, né? Que é possível, desde que você entenda quais são os seus problemas naquele momento e esteja disposto. É isso? Sim, e é mais além, na verdade, porque nós temos uma arquitetura da nossa estrutura de memória que ela é a gente está falando, se eu fosse usar a palavra hiperconectada, seria uma palavra pequena para representar o que realmente, de fato, significa e como é essa rede. Não é uma rede hiperconectada, é uma rede que tem a conectividade, que tem a complexidade da nossa galáxia. Eu acho que a complexidade estaria nessas dimensões. Caramba. No nível de complexidade. Então, assim, qualquer coisa menor que isso é pequeno para representar. E essa arquitetura, ela traz uma característica basal, que é o quão nada
existe nenhum nó dessa rede não está ligado a todos os outros nós. Então, ou seja, não existe nada que não seja inicializado por outra coisa. É quase um efeito borboleta. Tudo está associado a tudo. Então, coisas que a gente nem imagina, que de alguma forma está na nossa vida, ou seja, que eventos que estão aqui acontecendo agora ou que aconteceram, de alguma forma, esses eventos eles vão inicializar, assim como os programas lá do seu Windows, quando você dá um Ctrl Alt Del e você vai ver os programas que estão em back-end, exatamente assim. Nós somos inicializados o tempo inteiro por todos esses nós. Não temos consciência disso, porque o cérebro ele permite que você tenha consciência de uma quantidade muito pequena de informação, até porque senão daria pau, daria tela azul. Então, a gente não tem essa consciência, mas só que todo esse sistema está gerando comportamento. Leia-se, quando a gente fala de comportamento, leia-se ações, pensamentos, sentimentos. Então, fala. Não, assim, eu tô adorando o papo, até acho que a gente tem que fazer um Gamecast um pouco mais longo hoje, se vocês não tiverem compromisso, porque esse assunto, assim, desperta em mim um negócio que é raro, né, que é curiosidade de querer saber mais e tal. E deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, assim como o Bertani, que é matemático, Daniele, você que também gosta, eu sou extremamente cartesiano. E acho que isso me ajudou muito na minha vida como trader, como analista, como profissional de mercado. Por quê? Porque eu sou aquele cara, por exemplo, essa semana, aliás, semana passada, na sexta-feira, um amigo meu e do Bertani fez aniversário e ia ter uma festa surpresa. Aí minha esposa me falou, olha, é o seguinte, a festa é surpresa, a gente precisa chegar até às 8 horas da noite, porque a partir daí, a qualquer momento ele pode chegar e a gente vai estar lá para cantar os parabéns surpresa. Na minha cabeça, automaticamente, já começa, cara, se eu preciso chegar lá às 7 da noite, que hora que eu preciso sair de casa? 6:30. Porque eu coloquei no Waze e percebi que leva meia hora para sair de casa e chegar lá onde é a festa. A partir daí, começa a me dar agonia, porque é 6:25 e a minha esposa não está pronta ainda, minha filha está passando batom e fazendo não sei o quê. E aí, assim, essas coisas ficam concatenadas, porque, tipo assim, se a gente tem que chegar até às 8, eu só tenho mais 5 minutos até sair de casa, porque senão eu vou chegar atrasado. Isso me incomoda. Então, a sensação, por exemplo, sua é de ansiedade, correto? Não é de ansiedade. É saber que, tipo assim, para fazer algo dar certo, que é, cara, se é surpresa, eu preciso chegar antes do convidado, eu preciso sair de casa até tal horário. E no mercado, comigo também sempre foi assim. Como é que faz para ganhar dinheiro nessa bagaça? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 100 trades. Ao final de 100 trades, eu leio e falo, o que eu fiz que deu certo? É isso aqui. Bom, então eu preciso intensificar isso. O que eu fiz de ok, de trade que deu errado? É isso. Então eu preciso parar de fazer isso. E a partir daí se tem um modelo que... qual que é o meu objetivo aqui? É ganhar dinheiro. Então eu preciso melhorar aqui, ser melhor quando eu ganho e ser mais, perder menos quando eu perco, para fazer isso dar certo. Foi o que eu fiz. É claro que eu não consegui isso em 3 meses, como o pessoal promete, né? Isso demorou alguns anos para a gente conseguir isso. E a partir daí, o que é? É repetir isso, a exaustão, porque ao final de 500 operações, 1000 operações, isso vai trazer um retorno positivo, mesmo que a próxima, a que eu vou fazer daqui a um dia, 2 dias, mesmo que eu tenha uma sequência de 10 operações erradas, é aquilo que me faz no longo prazo vencer. Sim. E aí eu consigo, com a maior naturalidade e tranquilidade, fazer isso, porque eu sou assim, eu sei que para dar certo eu tenho que repetir determinado processo, eu consigo entender isso e consigo repetir isso. Eu não sei se é porque com a experiência, enfim, mas eu não consigo pensar diferente. Agora, eu também tenho uma pergunta. Os melhores traders da sua vida, as melhores operações da sua vida, elas foram aquelas operações que você, de alguma forma, você falava assim, cara, eu não sei porquê, mas para mim isso aqui, eu sei que é para fazer agora, entendeu? Tipo assim, não. Você sente?
Assim, eu nunca tive isso. Assim, todo dia vencedor para mim é o dia que eu segui minha estratégia. E todo dia perdedor é o dia que eu não segui a estratégia. E eu sou assim para tudo. Eu sou cara. Então, eu não consigo encontrar algumas dificuldades que a maioria das pessoas relatam para mim que tem. Então, uma pergunta que eu queria te fazer, Daniela, é o seguinte: eu Legal, muito sempre legal achei. esse modelo, é muito legal. Por isso, mas assim, você deve ter dificuldade de entender a pessoa que não consegue. Por quê? Exato. Pois é, por Porque isso que você eu não quero te consegue se perguntar. projetar, você não consegue, porque o seu Exato. natural é esse. Provavelmente você foi assim desde pequeno, provavelmente o seu pai te ensinou a questão. Assim, para você é muito natural seguir regras. Para você se Exato. sente. Eu É o sinto seu prazer. lugar de conforto. É o seu Não lugar é de só conforto. que é natural, eu sinto prazer em fazer isso, entendeu? Perfeito. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, assim, eu sempre Muito imaginei legal essa isso, porque frase sua. eu Muito legal. escutei a história de um monte de traders, mas a Clear, que inclusive é patrocinadora do podcast, ela fez um estudo grande com todos os traders que operam por ela, e ela descobriu que o maior problema do trader não é em ganhar todo dia. A maioria consegue ganhar na maioria dos dias. O maior problema é que, em determinado dia, esses caras perdem uma quantidade de dinheiro que anula o ganho de, às vezes, uma semana, um mês, uma vida, né? E aí, para mim, é lógico. Como é que eu faço para resolver esse problema? É só você não perder muito num dia só. Mas é natural para mim, mas não é para a maioria. Por que as pessoas Não, têm não é para a dificuldade maioria da nisso? espécie. Exato. Não é para a maioria da espécie. A perda certa ela é tão aversiva que ela faz a pessoa incorrer em mais risco. Isso é para todo mundo. Então, o cara que faz isso, na verdade, a todos os meus alunos, é exatamente isso que acontece, ele vem operando super bem, um belo dia ele entrega tudo. Então, vamos dar um exemplo do porquê que isso acontece. O cara está lá, juntou, sei lá, 100 mil positivo, aí ele já se sente apto a fazer uma alavancagem maior do que a que ele já faz, normalmente. E aí ele perde um percentual significativo desse número que ele já acumulou. E quando ele perde esse percentual significativo, isso porque ele não seguiu uma premissa de risco, onde ele teria que, teoricamente, dizer o seguinte: olha, eu estou disposto a arriscar quanto do meu patrimônio? O pensamento sempre patrimonial. Mas por quê? Porque você não consegue controlar a dopamina e a euforia, a síndrome do vencedor. A síndrome do vencedor é muito forte. Isso acontece com você, acontece com o leão, acontece com o tigre. O leão que ganha uma luta, ele ganha subsequente. Porque é assim que é, na natureza não muda nada do nosso comportamento. Então, o cara faz 10 operações vencedoras, ele tá drogado, ele tá dopado de um monte de químicos que, se ele não souber disso previamente, não tiver artifícios para se reestabilizar, o que ele vai fazer? Ele vai operar uma quantidade maior, vai, obviamente, operar uma quantidade maior, naturalmente ele já está com outro setup interno de medo, ele vai perder um percentual significativo do que ele acumulou, nesse momento ele não aceita, nesse momento ele vai para tudo ou nada. Aí ele vai perder 50%, depois de 50% é tudo ou nada, literalmente ele perde tudo, isso acontece com todo mundo. O cara, para ele se preparar para o ganho, ele é tão dramático quanto para se preparar para a perda. E a pessoa tem que saber disso, porque é só assim que ela quebra, que ela perde tudo que ela ganhou. Então, só que isso é tão biológico e é tão conhecido, e isso é tão clichê quase, que é tão interessante, assim, que é tão clichê, o negócio que acontece. Mas uma pergunta que eu te faço, Daniele, assim, porque como esse é estudado e pela CLIA, por uma corretora que é a corretora dos traders aqui no Brasil, como é que esse cara faz para anular esse problema para que, porra, ele tenha chance no longo prazo? Porque senão o cara ganha, devolve num dia só o que ganhou no mês. Tem alguma coisa? É claro que eu sei que não é tipo assim, vira a chave, meia volta que está resolvido. Mas tem algum trabalho a ser feito para minimizar esse problema? Claro que tem, e esse é o trabalho que eu faço, é justamente isso. E o primeiro passo vai passar por ele entender profundamente essa dinâmica. Ele tem que entender. Se eu falar para ele sem dar fundamento, assim, esquece, ele pode até acreditar na fé. É como religião, você até acredita. Só que na hora que você acredita numa coisa sem você ter fundamento para aquilo, é fé. Fé é assim, tá bom, deixa eu esperar para ver o que é. Vou testar. Se não der certo, aquilo funciona. Isso é fé. Então, assim,
Ou você dá fundamento, ou você oferece a fé. A fé é aquilo que a gente fala, pô, acredita em mim, poxa vida, olha, eu faço assim a minha vida inteira, vai dar certo, confia, entendeu? Isso é fé. Não funciona. O segundo passo, ele vai ter que ter uma força de Hércules para ter mecanismos internos, construir mecanismos internos para fazer essa mudança. A mudança vai acontecer? Inexoravelmente vai acontecer se ele tiver intenção. Mas uma frase que você falou aqui agora, que eu achei ela maravilhosa, que você falou assim, eu sinto prazer na disciplina. Na disciplina de seguir uma regra, não a disciplina que você usou, é de seguir uma regra. Na verdade, é muito comum que as pessoas não tenham nenhuma vocação para seguir regras. Por quê? Porque, a priori, a pessoa vai para o mercado financeiro com aquela vontade assim, eu quero ser livre, liberdade, igualdade, fraternidade. É o ápice da liberdade. Só que acontece que o ser humano ele não tem ele nunca experienciou essa liberdade. Primeiro que ela não existe. Primeiro que ele quase que tem que criar um chefe permanente virtual do lado dele para que ele possa se impor limites. Segundo, ele nunca viveu essa liberdade. Na vida, nenhum ser humano viveu. Você é controlado pelo pai, depois pelo marido, depois pela esposa, pelos filhos. Você é controlado a vida inteira pelo chefe. A pessoa é controlada a vida inteira. Só que muitas pessoas, elas querem exercer a liberdade no trade, porque vende-se isso erroneamente. Criou-se essa historinha nas pessoas, quando que o trading é o cúmulo do aprisionamento, em todos os níveis, é o cúmulo do aprisionamento. E é o cúmulo da rotina também, viu, Daniele? Assim, só uma coisa que todo mundo chega, e quando começa a minha mentoria, a gente tem uma sala de day trade, né? Aí eu falo, para de querer achar que isso aqui é um filme de ação dos anos 80, que a gente vai ficar que nem louco dando tiro para tudo quanto é lado. Isso aqui é chato. Enquanto o mercado não fizer tal movimento, nós não vamos fazer nada. Então pode sair para tomar água e daqui a meia hora você volta. As pessoas não acreditam, porque elas acham que é ação o tempo inteiro. E, na verdade, saber ficar de fora é mais importante do que saber a hora de comprar e vender. Claro, mas ela tem que treinar isso, porque, de qualquer maneira, ela vê lá o que? O lobo de Wall Street, né? Eu falo para os alunos que, na verdade, o trading está mais para o zen. Eu chamo de zen tradismo. Ele está mais para o zen, para a filosofia do passivo, da coisa pacífica, da coisa parada, da coisa introspectiva, do que qualquer outra atividade. É um solitário, introspectivo e dramaticamente requerente de muita, muita regra. Agora, assim, o que eu digo é que o primeiro passo é esse, a pessoa ter um fundamento insano. Esse é o primeiro passo que eu faço. E aí houve muita coragem para fazer isso, porque eu falei assim, cara, como é que eu vou ensinar um negócio insano realmente, literalmente, absurdamente complexo e difícil, de um jeito fácil, de modo que eu ainda consiga promover insights, né? Porque eu preciso transformar esse conhecimento em insights. E aí foi a parte mais divertida, que essa sim é a parte que eu me divirto em fazer, que é ensinar. Então, o segundo passo é a pessoa ter realmente uma intenção de Hércules interna e realmente fazer processo, ou seja, ela vai ter que instalar processos nela, ela vai ter que executar determinadas coisas, óbvio que vai ter, não existe. Você quer mudar uma máquina, você sem tudo que nós somos, a máquina que nós temos hoje ela é resultado de tudo que você pensou. Seja você pensou conscientemente, seja pensaram por você e te deram de graça, não interessa. Mas nós somos um conjunto de ideias. Você tem ideia para tudo. Você levanta de manhã e escova o dente porque você tem uma ideia sobre isso. Se você não tivesse uma ideia sobre isso, você não faria. Nós somos um repertório de ideias. Eu tenho que também trazer ideias novas. Se essas ideias fizer sentido para o aluno, basta às vezes uma única ideia que ele muda. Tem pessoas que eu faço entrevista com todos os alunos que vão fazer o curso. Tem alunos que na entrevista tem alunos que eu já recusei, inclusive depois de estar inscrito, eu falei, cara, não é para você, ponto. Não adianta, o seu lugar você precisa de médico, psiquiatra, precisa de remédio, precisa fazer outras coisas. Aluno que assim, que você vê que ele só precisa de uma insight, e ele vai chavear e ele vai mudar a cabeça. Outro, você já sabe que ele vai precisar de um processo, né? Alguns vão precisar de mentoria, às vezes individual, aquela coisa, né, mais conduzida, mais na mão, né?
E alguns é muito lindo de ver, assim, essa turma agora que a gente fechou, assim, eu tive pelo menos uns 4, que era isso. O cara falou, entendi. Eu tive uma aluna de 20 anos, 21 anos, a menina era impressionante. Meu, ela faltava isso, um pensamento certo. E, na verdade, nós somos isso. Tudo que nós somos hoje foi o resultado de tudo que nós pensamos. E para você mudar, você vai ter que pensar também. André, se a gente pudesse, assim, tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar, mas eu sei que não sei qual que é o Daniele, limite. assim, é o seguinte. Vamos conversar. Se a Daniele tiver tempo, eu tô de boa, porque esse assunto é um assunto que me fascina. Até Eu porque fico eu um não pouquinho consigo entender frustrada a porque eu maioria das queria, coisas, assim, porque para mim é ensinar mais mais. Eu simples. estou falando sem ensinar, na verdade. Eu estou falando sem Não. dar fundamentos para vocês. Então, Mas tá muito eu me bom. sinto, Nossa, eu Não, tá me sinto fica fantástico. meio tranquilo que tipo tá muito assim, cara, eu bom. não estou ensinando, né? Eu não estou falando assim, É. eu não estou dando. Até tem os slides aqui, eu posso até mostrar. Não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Né, Que tá muito bom. E para mim é desafiador, porque tem coisas que eu não consigo entender por que é difícil para os outros, não é difícil para mim. E aí pode parecer que o André, então, é bom nisso. Cara, mas eu sou ruim em tantas coisas. E isso não, na vida, não necessariamente é uma coisa boa, né? Porque você ser aquele cara que vai ficar falando para a esposa e para a filha, nós temos que sair em 5 minutos, senão a gente não chega e tal. Cara, isso é muito mais problemático do que uma coisa boa. No trade me ajuda, mas na vida nem é tão assim, né? Mas então eu adoro falar sobre isso, tá? Então, se tiver mais tempo, vamos seguindo. Bethany, vai lá, pergunta. Você citou tantas coisas legais, Daniele, agora nessa pergunta do André, nesse bate-bola. Por exemplo, a questão do inconsciente. A gente sempre escuta muito essa questão do estado de flow, que deve estar relacionado ao inconsciente. E como eu falei antes de estar aqui no mercado, eu tinha salas de aula, trabalhava lá com a matemática, e tem um ciclo de aprendizado. Se a gente fizer um comparativo com, sei lá, aprender a dirigir. Então a pessoa sabe, quando ela vai aprender a dirigir, que ela não sabe nada. O Robert Dilts, né, que defende essa tese, ele fala que é a primeira fase, você tem consciência do não saber. Então a pessoa chega e fala, não sei nada. Ela senta na frente do volante, gira, fala o câmbio, ela começa a ter uma incompetência consciente. Então ela já sabe o que o câmbio faz, ela sabe o que o volante faz, a seta. Aí depois ela passa para uma terceira fase, que ela tem a competência consciente, ou seja, para poder dirigir, ela começa a olhar, tem que pisar na embreagem, eu tenho que olhar para o lado, eu tenho que passar o câmbio. Então ela está consciente, mas ela está fazendo tudo ao mesmo tempo e pensando que aquilo nunca vai acontecer. E a quarta fase, que é quando o inconsciente toma o poderio da questão e a pessoa dirige e até erroneamente faz mais coisas dirigindo quando nem percebe que ela está dirigindo. E aqui no trading, né, não no investimento, mas no trading, nesse ofício de alta performance, eu percebo que essas 4 fases se encaixam assim como uma luva no meu ponto de vista. Não sei se você... Difícil a pessoa compreender isso, porque quando as pessoas dão um exemplo, por exemplo, como dirigir, andar de bicicleta, ela faz uma associação de que o inconsciente ele atua nas coisas físicas, né, de movimento, e é óbvio que ele faz isso, e na verdade ele precisa de muito pouco para poder... Bem, primeiro, antes de avançar nisso, eu vou fazer um parênteses, assim. O inconsciente, na verdade, antigamente se pensava que a parte inconsciente, como Freud falou, tanto que hoje em dia os cientistas nem usam, muitas pessoas evitam até usar a palavra inconsciente, você vê que o Kahneman usa sistema 1, sistema 2, tem caras que escrevem sistema elástico, novo inconsciente, para não falar em inconsciente, para não associar a Freud. Por quê? Porque o inconsciente que Freud trouxe era como se fosse algo, um lugar obscuro dentro de um lugar que tipo era um buraco negro onde você guardava os recalques do pai, a vontade de transar com a mãe, a vontade de ficar com a mãe. Pode falar, sem problema. Era mais ou menos uma coisa assim. Estou aqui, desculpa o pessoal do Freud, não, que ele é maravilhoso e, inclusive, ele tem um peso absurdo. Eu estou falando assim meio caricato só por uma questão didática. Mas a neurociência falou o seguinte, não, peraí, o inconsciente ele não é um cantinho obscuro, num buraco negro no seu cérebro, onde você esconde os recalques sexuais de pai e mãe. Quer transar com a mãe. Não é isso. O inconsciente é tudo. Então, quando a gente fala de inconsciente e consciente, a gente está falando de processos, tipos de processamento. Então, nós temos um tipo de processamento e outro tipo de processamento. Ambos acontecem simultaneamente. A prevalência é do processamento que você não tem acesso. Por quê? Porque se nós fôssemos colocar em capacidade computacional, o processo que a gente chama de consciente, o processamento consciente, eu vou falar aqui um número
qualquer aqui, mas é um número que já foi publicado, tá? Mas é óbvio que tem que ter as ressalvas aí de quantificação. Mas é como se, assim, o processo consciente, ele processa em mais ou menos 20 mil bits, contra, tipo, 15 milhões de bits do processamento não consciente. Então, ele está falando de dimensões muito grandes, muito diferentes. E tem que ser assim, porque é colossal a quantidade de processamento que você faz agora, nesse instante. Então, você imagina que, por exemplo, pela sua retina, está entrando por um buraquinho, que, na verdade, tem o diâmetro quase que de uma unha aqui, se você olhar, está entrando fótons de luz que você não tem a menor ideia se tem cor, profundidade, contorno, brilho, tridimensionalidade, não tem nada disso. Você tem um hardware que está fazendo todo esse processo para você e está te dando essa experiência Technicolor aqui que você está me vendo. Mas isso tudo é um software fazendo. Você consegue imaginar a quantidade computacional que está acontecendo? Para eu ficar em pé aqui, a quantidade computacional que está acontecendo é surreal. Eu tenho aqui sensores que estão milimetricamente mensurando aqui se eu estou caindo para frente ou para trás para ele me manter em pé. Se der pau numa coisa dessa, eu caio. A mesma coisa para a tomada de decisão. A tomada de decisão, do ponto de vista da neurobiologia, ela é tão fascinante que, com certeza, por isso que assim, recruta cientistas do porte de Kahneman, né, de N outros, de Casanegas, e, enfim, centenas de cientistas assim, dessa categoria, para estudar. Por quê? Porque é a mesma coisa. A cada instante, cada decisão que a gente está tomando, não importa qual, ela está sendo feita seguindo essa arquitetura e seguindo premissas que tipo, a gente não tem acesso. E como que a gente tem essa percepção, né? Como que, ao mesmo tempo, eu tenho essa ilusão cognitiva de que eu estou fazendo tal coisa, de que existe esse controle, né, André, que a gente pensa que a gente tem sobre todas as coisas, que a gente costuma achar que literalmente é uma ilusão cognitiva. Então, assim, é tão fascinante o entendimento da tomada de decisão, assim, que no mercado, quando se fala de inconsciente, quando você boleta, é uma miríade de processos que você não tem a menor ideia. Conscientemente, você tem ali aquela sensação de que o que está acontecendo é um cruzamento de uma média, ou que bateu ali, ou porque um indicador, ou porque um padrão de Kendall, ou seja lá whatever, que a pessoa esteja lá olhando, mas, na verdade, são um monte de outras coisas que fazem com que a ação emerja. A ação, ela é sempre o resultado final de processos que vieram antes. Então, assim, com certeza, assim, os principais pontos que vão fazer com que um operador vá ter êxito, acho que aqui pode até depois vocês editam e tiram essas coisas que são muito esotéricas, né? Porque se não der fundamento, fica parecendo esotérico. Mas, assim, quando você aceita, por exemplo, André, que você consegue, que você pode, porque no seu caso, por você dizer assim, cara, eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu, estatisticamente, fiz 1000 trades e eu segui essa regra. Então, quando você fez essa matemática toda e você falou assim, cara, isso para mim agora faz sentido, é como se você falou o seguinte, agora eu dou permissão de ganhar, agora eu tenho as evidências que eu queria para dizer que a coisa é possível. A sua máquina, um nó da sua máquina tem assim, ele aceita a possibilidade de ganhar. Ele pode ganhar, ele vai conseguir, porque isso para ele faz sentido. Você achou argumentos e evidências matemáticas, você precisou disso. Tem pessoas que não precisam. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um amigo, e ele eu gosto de citar ele assim, porque ele é um cara que não tem vergonha de falar sobre... falar o que ele quer, porque ele é um dos grandes operadores um dos maiores operadores que já teve aqui no Brasil, assim, scalper, né? E ele... Se você falar o nome, provavelmente eu sei quem que é. Não sei se pode... É o Formiga. Quem? O Formiga. Realmente. O Formiga falando assim, eu perguntei para ele assim, quais são os seus critérios? Ele, inclusive, tem até um vídeo dele até falando com o Quinhas, né, sobre isso, ele até falou isso publicamente, isso não é uma coisa... eu opero, eu sinto a hora que é para entrar. Ou seja, a pessoa que não tem vergonha, né, de dizer assim, eu sinto, se eu opero baseado em não, eu sinto a hora que é para entrar, eu sinto. Então, é muito interessante isso, essa naturalidade para falar sobre isso. E a neurociência trouxe a explicação para isso que se fala quando a gente diz o que é esse isso, né? O que é esse sinto.
Então, entender a cognição, entender que, na verdade, é impossível você controlar uma emoção. Uma emoção, você não se controla, você controla, você precisa dela. Na verdade, ela é a pista, né, do que está acontecendo. Então, assim, eu falei, eu falei um monte de coisa assim, o que eu só falei sobre o inconsciente. Olha, tudo isso que a gente estava falando sobre o inconsciente. Resumo, o consciente e o inconsciente, na verdade, você opera basicamente pelo seu inconsciente, por mais que se tenha a sensação de que estamos operando racionalmente, né? E é perfeito tudo isso que você colocou, porque quando a gente vem para o mercado, a gente acredita que ele é matemático, mas ele é muito mais biológico do que matemático, no meu ponto de vista. Essa questão de sentir, existe um preconceito, sim, por ser um ambiente mais cartesiano, de que isso aí não faz muito sentido. Mas em todas as profissões existe isso. Existe aquela enfermeira que trabalha com TI, que sente que aquele paciente não vai sobreviver ou que vai sobreviver, aquele médico, o profissional ele sente. E isso está relacionado... ciência, tá, Renato? Hoje em dia, esse entendimento do pensamento, dos processos cognitivos inconscientes. Olha o que eu falei, processos cognitivos inconscientes, isso é ciência. Isso é muito estudado. Exato, e aí seria esse estado de flow, e eu iria falar exatamente isso, que até hoje um dos meus melhores meses de performance foi numa situação como essa, onde eu não conseguia racionalizar, e no mês seguinte eu travei, porque eu tentei racionalizar o que não dava para ser racionalizado. Você perguntou sobre o flow. Você perguntou sobre o flow. O flow, quem mais estudou o flow na ciência, foi o precursor disso, foi o Csikszentmihalyi. O Csikszentmihalyi, ele é um cara que passou a vida toda estudando sobre flow. Acho que ele caiu, né, o Renato? Não, ele já volta, já acho. Caiu, deve ter caído. O Csikszentmihalyi, ele estudou esse fenômeno. Na verdade, assim, não associa o flow ao inconsciente. Assim, são coisas diferentes. O flow é um estado, vamos chamar consciencial. É um estado de frequência. Aí você teria que entender o que é frequência. Frequências, aí é outra história. Mas, então, o flow é um estado consciencial, que normalmente acontece quando você está muito absorto naquilo, ou quando você faz manobras fisiológicas para você estar nesse estado, por exemplo, manobras respiratórias que mudam. Quando você faz uma manobra específica, você modifica a sua fisiologia. Quando você está muito absorto em uma coisa, a hiperatenção leva ao flow. Então, por exemplo, quando você está com a sua namorada, a sua mulher, e é um momento perfeito de vocês dois, vocês ficaram 5 horas juntos e nem sentiu o tempo passar. É o estado de flow. Mas não faça paralelos, assim, estado de flow e inconsciente. São coisas diferentes. Nós oscilamos em vários estados frequenciais durante o dia, né? Então, estados que a gente chama de atencionais, né? Então, a gente vai oscilando isso durante o dia. O Csikszentmihalyi, ele estudou isso. Quem citou sobre o fluxo, né, foi o Mark Douglas, no livro dele, mas é que o Douglas ele trouxe um apanhado na época psicologia behaviorista, a Gestalt, e ele trouxe isso da psicologia, que foi justamente na época que o Csikszentmihalyi estava publicando sobre esses assuntos. Mas, para quem quer estudar sobre o flow, é legal estudar na origem, que é ele. Mas, de modo geral, é possível corrigir todos esses aspectos que são inibidores para aquela pessoa que tende a ter uma característica positiva dentro do mercado. É isso, é basicamente o recado. Lógico que e é isso que a neurociência diz que pode, tudo é. Essa é a mágica, nós vamos viver a revolução do cérebro. Eu tenho certeza. O meu gostar, né, assim, o meu fascínio é a tomada de decisão, ou seja, é a minha área, assim, onde eu fico absorta, como o cérebro decide, né? Como são os mecanismos que fazem com que um organismo biológico, um mamífero, né, haja, né? E é muito legal. Então, assim, mas a gente vai viver a revolução do cérebro. A gente vai viver a revolução onde as pessoas vão aprender a usar a máquina. Na verdade, nós temos um hiper supercomputador que a gente não usa ele usa a gente, mas nós não usamos ele. Mesmo aquelas pessoas que são mais controladoras, que se consideram mais racionais, aquela coisa assim,
não está. Pelo contrário, está atrapalhando. Pode estar atrapalhando. E esse sentimento de controlar, né, de ser mais controladora, geralmente são as pessoas que mais sofrem no início de mercado, porque quer ter controle sobre absolutamente tudo, e o mercado é o senhor, né, a gente esquece de colocar essa variável nesse aspecto probabilístico, né, porque hoje, dentro do processo, e eu entendi isso para poder fazer a coisa dar certo, tem que gostar do processo. A gente primeiro tenta focar no financeiro e não, é o processo. E necessariamente, naturalmente, o dinheiro ele acontece. E dentro desse processo, a gente tem o senhor mercado, que a gente gosta de brincar aqui, né? O mercado ele vai fazer exatamente o que ele quer. E aí o bom dia de mercado é exatamente, pô, não necessariamente você vai ganhar dinheiro. Você pode perder dinheiro e ter tido um bom dia de mercado, porque você seguiu o seu plano. O seu processo, o seu plano. É o que, assim, eu falo exatamente isso para eles lá, só que eles, com outra maturidade, entendem isso de uma forma diferente. Aí a questão, se você fala para uma pessoa isso no seco, ela vai entender perfeitamente, mas não entra. Não faz a mudança. Por exemplo, isso, olha a fala do André. O que faz a mudança, a fala do André, que ele falou assim... O que faz a mudança? A mudança são os insights, é o fundamento que traz as mudanças. São os fundamentos. Para alguns ele quer entender. Eu te pergunto isso. Que realmente faça muito sentido para ela, se ela entender, a mente consciente fala, agora sim. É como assim, aquele cara que fala assim, você sabe que você tem que fazer dieta, emagrecer, a pessoa está com 30 quilos acima do peso, e aí ela fala todo dia que ela vai emagrecer, está cardíaco, não sei o quê, aí um dia ele vai para o médico fala assim, olha, você vai morrer daqui a um mês, tá? Então, assim, você vai amputar a perna, vai morrer daqui a um mês, se contente com isso. A pessoa, um mês depois, ela está correndo maratona, porque ela chaveou, alguma coisa caiu a ficha. Então, assim, Entendi. Tem que cair a ficha. Se não cai fichas, a pessoa não muda. E as pessoas, às vezes, falam assim, eu levei 10 anos na terapia para mudar. Não levou 10 anos para mudar. Você mudou num piscar de olhos. Foi quando alguma coisa fez muito sentido. Ou seja, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento dirigido, né? Dirigido. Exato. Porque às vezes a pessoa, você fala assim, a pessoa muito terapiada, né? Vamos imaginar aquele cara que faz terapia pra caramba, ele escreve um livro sobre ele. Mas na hora que tem uma coisa emocional do ambiente, a pessoa sucumbe na resposta comportamental. Né? Sim, mas ela é capaz de falar tudo sobre ela. Ela escreve um livro, Sim. Porque eu sou assim, porque quando eu fui pequenininha aconteceu isso, uma formiga mordeu meu dedão, aí aconteceu esse episódio, aí hoje eu tenho simplesmente fobia de formiga. A pessoa fala tudo, mas ela sucumbe se ela assistir o desenho animado que tem uma formiguinha. Então, assim, estou fazendo uma caricatura aqui, para não fazer exemplos que ela vai desencadear uma série de comportamentos que são ruins na frente da tela, mesmo se conhecendo. Então, ela precisa se conhecer e ter as ferramentas necessárias para bloquear ou saber trabalhar com esses sentimentos. Mudar o passado não resolve o passado. Na verdade, você muda o passado mudando o presente. Então, isso é uma das grandes assim, mudanças paradigmáticas, se nós pensarmos no entendimento do comportamento. Porque a gente vem de um legado da ciência psicológica que é vamos esmiuçar, vamos revirar, vamos virar de cabeça para baixo, vamos saber o pai do problema, o sexo do problema, a mãe do problema, e aí sim a gente faz uma catarse e você cura do problema. Mentira! Você pode até curar se você tiver um bom insight, mas quando a gente fala de memória, a estrutura da memória não é assim que ela funciona. Então, quando eu reviso um problema e analiso um problema, na maior parte das vezes eu estou trazendo esse problema, é como se eu estivesse pegando uma memória e fazendo cada vez mais ela ficar mais forte, mais forte, mais forte. Fantástico. E assim, né, André, a gente sente quando os alunos chegam, eles às vezes no início não têm essa consciência do tamanho da importância de tudo isso que a gente está conversando, que é o que você falou que tem como projeto de desenvolver com quem está chegando no mercado com a mente limpa e depois rever, né, qual que foi o desempenho dessa pessoa dentro do mercado. Acredito que
essa condição de aceitação desse trabalho tem aumentado bastante, e você citou um filme, que a gente conhece o mercado financeiro muitas vezes inicialmente por filmes e séries. E uma série que é bem recente é aquela Billions. E dentro dessa série tem uma personagem que tem um papel bastante similar ao seu, que é a Wendy Rhodes, né? Quanto que o trabalho da Wendy ali, ela te trouxe uma facilitação no sentido das pessoas olharem assim, não, realmente eu preciso, ou isso aqui realmente é importante, ou não tem absolutamente Na verdade, nenhuma correlação? Eu não assisto séries, eu não assisto séries. Eu só assisti essa série porque eu tenho um amigo que me chamava de Danny Billions. Aí eu não entendia o que era. Aí eu fui assistir para entender o personagem, né? Eu não entendia quem era o personagem e tal. E aí eu fui assisti umas 3 para entendê-la, né? Ela funciona como ela é uma psicóloga de trader, não é nada diferente do que você né? faz. Ela é uma psiquiatra. Eu não consegui fazer muito paralelo, porque como eu me vejo mais como professora, né? Eu me vejo mais como professora. Então, assim, eu vi a personagem, eu vi ela meio que como, sei lá, não sei, eu não tive aquela conexão. Mas os seus alunos não fizeram essa correlação. Ô, Daniele, deixa eu te falar. Eu acho que como eu não me posiciono assim, acho que assim, eu tinha só esse amigo que era... E ele me falava que eu era a Billions dele, né? Então, assim... Mas eu não consigo, assim, não consegui trazer, a não ser que eu tenha que assistir mais, mas é que eu não vejo, realmente eu não consigo ter tempo. Que da sua fala, eu senti assim, que algumas pessoas precisam, às vezes, de um apoio e estão muito próximos de fazer a coisa acontecer. Cada caso é um caso, mas algumas pessoas que você conversou que fez acontecer. E essa personagem ali dentro de um ambiente corporativo, dentro ali de um cenário, enfim, né? Ela tem em alguns momentos, esse posicionamento bem cirúrgico. E é por isso que eu perguntei se em algum momento facilitou comigo, a chegada. Porque o fato de conhecer o modelo bastante, assim, eu acho que eu posso dizer que eu conheço o modelo, né? O modelo, e conheço como é o modelo também do operador. Então, às vezes, assim, é muito fácil ver bug, então, achar o bug. Então, às vezes, assim, o bug está explícito, e se faz sentido, assim, o bug você arruma rápido. Às vezes, assim, é um insight que você está dando para a pessoa e ali o bug está arrumado. Então, assim, engraçado que eu passei muitos anos, como eu falei para vocês, com sistemas, né? Então, assim, eu venho de desenvolvimento de sistemas e durante muito tempo especificando sistemas, né, para mercado financeiro, sempre para mercado financeiro. Então, desenvolvi tudo, de plataformas de roteamento a sistemas de análise de balanço, tudo que você possa imaginar. E aí, foi interessante que hoje, foi uma analogia que eu fiz assim, eu faço a mesma coisa que eu fazia antes, que é debug, e arrumar. Metafórica, assim, é muito interessante como nós fazemos as coisas, nunca passou pela minha cabeça, depois que eu fui para a biologia, não passava pela minha cabeça. É isso, em hipótese nenhuma. Na verdade, meu objetivo era seguir carreira acadêmica. Claro, eu sempre, nunca me afastei do mercado como operadora, mas, assim, estar no mercado, assim, enfim, na minha cabeça aquilo não passava. Realmente eu queria dedicar minha vida, claro que ainda quero, ou seja, a prova cabal de que o cérebro é plástico e que tudo é possível é um operador performar. Então, assim, é a coisa mais difícil que tem. Se, por exemplo, se conseguir um número estatisticamente relevante de pessoas que performem, significa o seguinte, cara, isso aqui é a prova de métodos. É a prova cabal de métodos, é a prova cabal de que é possível a máquina mudar. Então, esse é um dos meus interesses também. Fantástico. E eu acho que é uma coisa fantástica de todo mundo que ensina, né? Porque, bom, primeiro, não é aquela galera que fala que você vai ficar rico em 3 meses lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, né? É de quem gosta realmente de fazer isso que a gente faz, né? A gente fica muito feliz, né, de um aluno que chegou até a gente e, depois de um tempo, poder contar uma história de sucesso. É isso que move a gente, né? Enfim, como eu falei, né, essa coisa da parte emocional é a única
coisa que não é, para mim, tão objetiva quanto é a análise técnica, quanto é o gerenciamento de risco, que depende muito mais de execução do que de qualquer outra coisa, né? A cabeça funciona de uma certa forma para um e funciona de uma certa forma para outra. Agora, Daniele e Bertani, uma coisa que eu sempre defendi é que, por mais que assim, o meu exemplo seja de alguém muito disciplinado e que tenha uma cabeça muito no lugar, toda vez que acaba um pregão e eu fiz a coisa certa, eu considero que naquele dia eu venci uma batalha. Mas a guerra, eu só venço o dia que eu parar de operar, porque, cara, tem dias que eu também me descontrolo emocionalmente. Não para perder muito, mas tem dia que, vez ou outra, você faz uma besteira, erra na quantidade de ação que você quer comprar, vender e tudo mais, e aí você fica um tanto quanto descontrolado e tudo mais. Então, ao final do dia, eu sempre acho que eu venci a batalha, nunca a guerra. A guerra, só no dia que eu falar, galera, tchau, nunca mais eu apareço, larguei esse negócio de mercado, vou, sei lá, fazer outra coisa na vida, né? E isso me protege até da soberba, daquela coisa de tipo assim, eu sou. Quer dizer, cara, quem manda é o mercado. Eu sei o que fazer todo dia porque eu conheço as minhas estratégias. Quer dizer, eu vou fazer o que a minha estratégia manda. Mas eu tô suscetível ao erro e o dia que eu errar, eu preciso parar cedo e admitir que eu perdi a batalha. E amanhã tem outra. E aí, no final das contas, só quero vencer a guerra. Você acha, Daniele, só para a gente encerrar, porque eu sei que a gente já está passando muito do horário, né? Que falta também essa noção da galera de querer, tipo assim, eu não posso encerrar um dia no prejuízo, então eu vou fazer qualquer besteira que for para poder recuperar Sim, isso é uma das ideias que as pessoas trazem dos treinamentos, dos cursos, né, dos professores. Principalmente, assim, é difícil desconstruir o conceito de meta, tanto até que eu já gravei vídeo. Eu odeio isso. Então, o primeiro passo ele vai ter que entender por que ele não pode ter meta. Porque se ele tiver meta, acabou, ele já destruiu. Já deu pau no sistema. Agora, exato. O time frame é a mesma coisa, porque não adianta ele dizer assim, não tenho meta, mas eu quero fechar o dia positivo. Se ele não estender o time frame dele interno, ou seja, para escalas maiores, não tem jeito. Ele vai engatilhar reações comportamentais automáticas, porque quando você coloca um alvo, não importa que alvo seja, o seu cérebro ele dá um zoom. Ele dá um zoom, e é justamente por isso que o flow acontece, quando você coloca a hiperatenção em alguma coisa, uma ideia fixa, qualquer coisa que seja, não importa qual seja, todo o seu sistema ele se dirige para aquilo, ele se reorganiza para aquilo. Então, assim, a pessoa pode até conscientemente estar dizendo, já deu, olha, tem que parar aqui, mas não, ela não vai conseguir, porque ela vai agir com tanta automaticidade, mas com tanta automaticidade, só porque ela colocou uma ideia, um objetivo na frente dela. Então, eu tenho que fechar o dia positivo. Se ela tem esse único pensamento, é claro que eu estou ensinando aqui de um jeito super raso, a pessoa tem que entender isso profundamente, na entranha, porque se ela entender na entranha, ela não faz mais isso. Entendeu? Mas ou ela aprende na entranha ou ela aprende na prática, mas na prática custa mais caro, porque ela tem que fazer várias vezes mais caro. Assim, aí ela vai ter que fazer muitas vezes e dizer, cara, é verdade, o dia que eu não pensei assim, deu certo. Putz, aí... E até ela fazer a correlação do tipo de pensamento que ela teve com o tipo de comportamento. Então, assim, se a pessoa bota meta ou alvo, não importa de que jeito for, vai dar pau na máquina, dá pau no sistema. Então... é tão bom encontrar gente que pensa dessa forma, porque eu acho que a meta é a pior coisa do mundo, né, cara? Na verdade, eu acho que tem que ter uma meta. A meta é o seguinte, você começou hoje, cara, teu objetivo é, cara, permanecer como vencedor aqui pelos próximos 30 anos. Essa é a meta. Ou você tem um benchmark. Eu tenho patrimônio, eu penso patrimonialmente, meu benchmark é uma Selic, eu tenho uma meta de trabalhar em cima desse benchmark aqui ao longo desse ano. Ou Ibovespa, ou qualquer coisa, né? Isso, a pessoa... Mas você tem que construir isso na cabeça do aluno. Essas coisas são conceitos, isso são coisas... São conceitos que tem que instalar no aluno, tem que instalar e ele tem que absorver. Só que quando ele vai, às vezes, para a sala de trading, A, B, ou quando ele vai para a internet, aí ele ouve outras coisas. Aí ele ouve o professor falando, não, a sua meta é fazer R$100 por dia. Não, a sua meta é colocar R$1.000 na corretora, nem 1.000, né? R$100 na corretora.
Então, assim, aí começa uma distorção absurda, assim, aí... Eu sou sempre favorável a você ter um limite de perda, que, por incrível que pareça, tem um monte de gente que fala, você tem que ter sua meta de ganho e a sua meta de perda. Eu falo, cara, desculpa, mas ninguém tem meta de perda. É limite de perda, né? Porque, tipo assim, ninguém acorda no dia e fala, meu objetivo hoje é perder R$500 E se ela ou R$100. pensar, ela vai perder. Então... eu posso... a pessoa bota... outra coisa, a pessoa bota lá, sei lá, a margem na corretora. Ela não pensa patrimonialmente, ela põe a margem. Ela fala, isso aqui é o que eu vou perder a margem, né? Na mesma hora, eu posso assinar qualquer contrato, na mesma hora, ela perde muito rapidamente. Não tem como ela vai passar isso se ela instala esse tipo de pensamento. Mas o desafio é a pessoa... Você vê que eu falei pensamento o tempo todo. É a pessoa realmente entender o que é um pensamento. O que é um pensamento? O que é uma emoção? O que é isso na prática, né, do ponto de vista da nossa arquitetura? E tem que entender. Se não entender, não dá para... A coisa desanda, né? Bom, gente, olha, que belo papo, acho que é o Gamecast mais longo que a gente já fez. Se bem que ultimamente, viu, agora tem podcast fazendo aí coisa de 4, 5 horas e tal, mas esse assunto é realmente sensacional, talvez meu maior desafio é entender por completo isso, e eu só tenho 20 anos de mercado, então eu ainda tenho, sei lá, 30 anos pela frente para poder tanto usar para mim, quanto poder ensinar para os outros. Então, eu sempre vou estar disposto a falar sobre isso. Bertani, muito obrigado pela sua participação, porque foi de última hora, mas coube muito bem, porque eu sei que você é um cara que começou com esse tipo de problema, mais ligado ao emocional do que qualquer outra coisa, e conseguiu vencer isso. Então, por si só, já está de parabéns. Tá? Então, valeu pela presença aqui hoje. Foi uma honra, André. Foi muito bom estar aqui com vocês. Legal. E, Daniela, eu queria duas coisas. Diga. Eu vou te pedir a primeira. Para quem gostou do papo, tenho certeza que muita gente vai gostar. Eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser entender um pouco mais do que você faz e está precisando de ajuda, quer conversar sobre essa parte emocional. Como é que faz para te encontrar? A minha rede é Daniele_Gurgel no Instagram. Eu não produzo tantas coisas, mas assim, para a rede, mas tem algumas coisas minhas. Eu fico até feliz quando o pessoal fala, cara, estou maratonando seus vídeos e já mudei. Acho muito legal, porque na verdade eu não produzi assim, não fico produzindo tanto assim para o YouTube, mas o meu canal lá no YouTube também é Daniele Gurgel Neurotrading, é fácil achar. E aí é isso. Nossas turmas são assim a cada 3 meses. A próxima turma vai ser agora em abril. A nossa também é de 3 em 3 meses. A nossa próxima turma é em abril. Em abril. Então a gente acho que assim não tem muito assim eu acabo as pessoas me perguntam assim, poxa, você vai fazer alguma coisa online, exclusivamente online? Assim, galera, a coisa online ela não tem o mesmo resultado porque eu preciso instalar comportamentos, eu preciso sensibilizar. Para eu conseguir fazer isso numa tela é bem complexo. Então, assim, não é a mesma coisa da pessoa ficar numa imersão de 4 dias fazendo um treinamento. Eu sei que é bem difícil, mas o meu sonho é flexibilizar isso, fazer uma parceria para flexibilização até de valores, para que possa ser feito, mais pessoas possam ter acesso, porque eu sei que é complicado mesmo o curso presencial de tantos dias. Mas é isso, o convite está aí para todo mundo e é só mandar um direct que eu respondo todo mundo que me manda direct. Eu sou muito conectada aí com todo mundo que acessa. Legal. E outra coisa, né? A gente sempre encerra o Gamecast com o convidado pedindo uma música e não vai ser diferente com você. Já foi assim com todo mundo que passou aqui nesses 130 episódios. Todo mundo fala, André, me pede qualquer coisa menos isso, mas... Uma música? Vamos lá. Quando um dia bom, o dia que deu game, que você chegou na meta, sei lá se você não tem meta, mas que você ganhou mais do que você esperava no mercado, que foi um dia bom, que você conseguiu ajudar alguém, o que você gosta de escutar? Olha, uma música, eu tenho algumas músicas âncoras que eu uso no treinamento bastante, mas eu gosto de uma música, eu gosto de Jump do Van Halen, que é uma música que é justamente a minha âncora, assim, se jogue, literalmente se jogue. Se joga. Então, Jump para mim é uma música que remete à força. Outra música também que eu gosto muito, que eu uso como âncora, é Keep Yourself Alive, do Queen.
justamente pelo significado dela, keep yourself alive, se mantenha vivo, esse é um lema, né? Tipo assim, pro trader é um excelente, o trader iniciante, né, é um excelente lema, né? Porque você precisa se manter vivo até adquirir talento, né? Que só se adquire com o tempo, aprendendo uma série de coisas, né? Então, antes de colocar dinheiro grande, aprenda a sobreviver, né? Então, acho que é uma... Keep Yourself Alive é uma música que eu gosto como âncora. São essas duas, Jump e Keep Yourself Alive, da Queen. Legal, então a gente vai encerrar o nosso podcast com essas músicas, daqui a pouco, quando tiver tudo produzido, isso vai estar aí. Legal. Beleza, Will? O Will que está aí assistindo a gente já sabe o que colocar no final, perfeito? Então, gente, muito obrigado. Bertani, obrigado por prontamente atender nosso pedido aí, participar. Eu sei que você é um cara amante dessa coisa do lado emocional, então valeu mesmo por participar. Eu que agradeço, André, foi fantástico. Legal, beleza. Pessoal, um grande abraço para vocês. Até o próximo Gamecast. Daniela, obrigado. Bertani, obrigado. Até mais. Valeu, tchau. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.